E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos aqui em mais uma aula de instrumentação. Hoje estamos começando mais um assunto super importante e interessante, que são os medidores de temperatura. Nessa primeira aula nós vamos entender alguns conceitos que eles são essenciais para que você consiga aplicar em situações práticas, para que possa ser possível escolher com coerência os medidores de temperatura. Essa parte ela é muito importante. É um destaque especial porque é muito difícil algum processo não ter alguma medição de temperatura. Em algum momento isso vai ter que ser medido. Por mais simples que seja o processo, usualmente você vai ter que medir a temperatura em alguma situação, em algum ponto do processo. Então a medição de temperatura é considerada fundamental. Por quê? Porque ela é super importante. Para você manter a qualidade dos produtos, você tem que saber a temperatura que está, você tem que controlar a temperatura do processo para que o teu produto seja compatível com aquilo que o mercado precisa, que o produto seja apto para ser vendido, para ser produzido, com o padrão de qualidade exigido. Então, atente-se bastante a esse assunto, porque ele é bem importante e, além de ser um assunto muito interessante. Então, essa parte de medição de temperatura, nós temos um termo bem genérico. E esse termo bem genérico, ele se chama termometria. Então, é o termo relacionado ao calor, à temperatura, metria, medição. Então, esse termometria, nós traduzimos como medição de temperatura. Então, termometria, medição de temperatura. É um termo bem genérico. Dentro desse termo, nós ainda podemos subdividir em dois. Esses dois termos também podem aparecer, mas eles são específicos. Termometria geral. Esses dois que são pirometria e criometria. Então, você sabe o que é pirometria ou criometria? Vamos lá que eu vou passar a resposta para vocês. Então, pirometria. A palavra piro se refere a calor, fogo, alguma coisa do gênero. Então, pirometria é o estudo de medida de temperatura, mas situações de altas temperaturas, quando as temperaturas são elevadas. Então, pirometria é um termo utilizado para medições de altas temperaturas. Nesse efeito de alta temperatura, o efeito que domina é o efeito de radiação térmica. Então, esse efeito de radiação térmica passa a se manifestar e passa a ter uma influência muito grande. Então, nessa parte de estudo, a gente chama de pirometria. Além da pirometria, eu mostrei para vocês que tem o criometria. Aí a ideia é o contrário. Então, o que é a criometria? A criometria é o estudo que trabalha a medição de baixas temperaturas. Então, pirometria refere-se a temperaturas elevadas. Criometria, já a temperaturas que não são elevadas, temperaturas baixas, negativas. Então, valores de temperaturas baixas. Tá? Então, é isso que se refere a criometria. E o termo que engloba tudo, que é um termo mais geral, é o termo chamado termometria. Então, algo bem importante que muita gente não sabe, muita gente confunde, é a relação e os conceitos de temperatura e calor. Então eu faço para você uma pergunta, você que está aqui me ouvindo, assistindo essa aula. Temperatura e calor são a mesma coisa? Temperatura e calor, eu posso dizer que são sinônimos, que são iguais? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, grande parte da sala diz que é a mesma coisa, que temperatura e calor é a mesma coisa. Mas a resposta é não. Temperatura e calor são conceitos diferentes, são grandezas diferentes, medido em unidades diferentes. Então, eles não são iguais, só que elas são relacionadas. Uma se relaciona com a outra, beleza? Então, vamos entender nos próximos slides a relação entre temperatura e calor, e assim como o conceito de cada um deles. Desculpa. Então, a temperatura ela pode ser definida como a medida da agitação das moléculas em um meio, a medida da agitação molecular. Então, quantas moléculas se agitam? Quanto mais as moléculas se agitam, maior é a temperatura. Quanto menos as moléculas se agitam, menor é a temperatura. Porém, em situações práticas, nem sempre seria fácil medir a agitação molecular. Então, pense num corpo sólido, em alguma situação, como é que você vai ficar medindo quanto as moléculas estão se agitando? Então, usualmente, nós trabalhamos com temperatura porque a temperatura ela afeta algumas propriedades dos corpos. Pergunto para você, quais são as propriedades que você imagina
que a temperatura pode afetar no corpo? Então, uma resposta quando eu faço a pergunta muito simples é a dimensão do corpo. Por exemplo, quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com os corpos? Eles dilatam, eles aumentam de tamanho. Agora, quando esfria, o corpo contrai. Então, sim, uma forma de você avaliar o quanto uma temperatura está variando é pela extensão do corpo, pelo tamanho. Mas tem outras grandezas que também variam em função da temperatura. A resistência elétrica, por exemplo. Então, as grandezas que variam conforme a temperatura do corpo muda, conforme muda a agitação molecular dos corpos, essas grandezas são chamadas de grandezas termométricas. Grandezas que variam em função da temperatura. Então são muitas vezes essas grandezas que nos ajudam a quantificar a temperatura por meio de definições, por meio de padrões que podem ser utilizados. Então temperatura é a medida da agitação das moléculas. Usualmente ela vai ser medida por causa de alguma grandeza termométrica, também com base em alguma definição que foi feita. Então eu pergunto para você, se a temperatura é medida da agitação das moléculas em um meio, como que a gente quantifica isso? Então a temperatura é quantificada em algumas unidades. Eu pergunto para você, quais são essas unidades? Então, dentre as diversas existentes, vamos citar algumas aqui. Quais são elas? Vamos lá, você deve ter respondido aí. Graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin e uma que vocês não conhecem tanto, mas já devem ter ouvido falar, pelo menos algumas, a Rankine, temperatura Rankine. Então a temperatura ela é medida, ela é quantificada, essa agitação das moléculas é quantificada ou em graus Celsius, representado por grau C, ou grau Fahrenheit, ou também em Kelvin ou Rankine, que eu representei ali pela letra R. Tá? Então são as 4 mais conhecidas mundialmente. Então aqui no Brasil, no dia a dia, nós utilizamos o quê? Graus Celsius. Mas se você assiste um filme, esse filme veio lá dos Estados Unidos, por exemplo, você vê lá a temperatura do dia está 70 graus. Sei lá, chutei esse valor. Pô, parece que é um valor alto, mas às vezes ele não é. Por quê? Lá eles usam uma unidade diferente de medida. Qual que é a unidade que eles usam nos Estados Unidos? Eles usam a unidade Fahrenheit. Então, ela não é uma unidade igual à nossa usual do dia a dia, que é o grau Celsius. Então, o que acontece? Você tem que saber a relação entre uma e outra. O que acontece é a gente ter que ter um padrão de relação entre elas. Tem que ter uma relação. Da onde vem essa relação? Ela vem de alguns padrões que são as nossas referências. Então, eu utilizo isso porque existem diferenças, tanto das temperaturas que se utilizam no dia a dia, quanto nas temperaturas do padrão, na ciência. Os livros de ciência, os artigos científicos, eles utilizam uma referência que é o Kelvin. Então, o Kelvin não se diz grau Kelvin, o Kelvin é só Kelvin. O Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, aquele padrão que as escolas, que as universidades, que os livros utilizam. Às vezes, como nós estamos familiarizados com graus Celsius, se coloca os dois, mas o Kelvin é algo que a academia, que as faculdades, as universidades adotam como padrão. No nosso dia a dia, a gente não utiliza Kelvin, a gente utiliza graus Celsius. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam Fahrenheit. Então, no exemplo que eu falei para vocês, está 70 graus, mas 70 graus o quê? 70 graus Fahrenheit. Pô, então se eu for para os Estados Unidos, eu vou ferver lá, vou torrar. Não, porque 70 graus Fahrenheit equivale a mais ou menos 21 graus Celsius. Então, você tem que conhecer essa diferença de temperatura. Pode ser para um dia a dia que você precisa fazer uma viagem a passeio, uma viagem de trabalho. Ou se você vai fazer alguma negociação, você comprou uma máquina que ela é importada, você precisa conhecer esses padrões, essas transformações. Então, da onde que vem essas referências? Existem normas, diversas normas que existem no mundo. Então, a gente adota a Escala Prática Internacional de Temperatura, uma sigla que vem do inglês, por isso que tem IPTS. IPTS é uma sigla inglesa, que em português a gente traduzindo seria Escala Prática Internacional de Temperatura. Então ela adota alguns pontos como referência. Vamos supor, antigamente, quando se fazia medidas, utilizava braço, pés, polegadas, certo? E como que era a referência?
Era o padrão do rei. De cada lugar tinha um rei diferente, com uma polegada diferente, com um passo diferente, com um pé diferente. Então ele era o padrão. Então assim, alguém um dia padronizou, disse que aquele tamanho referia-se a 1 metro. Aqui é uma ideia meio parecida. A gente pode entender que alguém disse que alguma situação é um padrão. E com base naquele padrão, quantas propriedades varia, você consegue ter uma escala. Existe uma definição também para você calcular aqui, que nós não vamos tão além. Então nós utilizamos aqui a Escala Prática Internacional de Temperatura, IPTS. Essa norma que é IPTS 68, como a gente vê na tabela, tem os pontos fixos e todas as unidades aqui estão medidas em graus Celsius. Então, pela IPTS 68, a ebulição do oxigênio ocorre a 182,962 graus Celsius, o ponto de ebulição do oxigênio. O ponto triplo, o que é o ponto triplo? Lá da fisicoquímica, ela se refere ao ponto triplo de equilíbrio é quando você tem as 3 fases, sólido, líquido e gasoso. Então, o ponto triplo do hidrogênio, ele ocorre a 259,34 graus Celsius. Então, esse é um ponto de referência. Essas referências, elas são todas considerando que a pressão é atmosférica, a pressão nível do mar. Quanto que é a pressão nível do mar, a pressão atmosférica? A pressão de 1 atm. Então, assim, se a pressão não tiver o nível do mar, por exemplo, ali está o ponto de ebulição da água 100 graus. Pode ser que ela não vai entrar em ebulição em 100 graus. Ela vai entrar em ebulição se tiver 100 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera que ocorre no mar, no nível do mar. Então é isso que acontece. O ponto de ebulição da água, o ponto de fusão do zinco, a 419,58, ponto de fusão da prata, 961,93 graus, ponto de fusão do ouro, 1064,430 graus. Então essas são as minhas referências. Alguém diz, esse ponto equivale a tantos graus. É isso que é tomado como referência. Então existem várias formas de quantificar a temperatura. Eu mostrei para vocês várias escalas de temperatura que são utilizadas, várias escalas de medição de temperatura. Então a gente viu lá graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine, que são as principais. Existem outras também, que são menos usuais. Então a gente faz uma relação entre uma e outra pelo ponto que a gente conhece. Então, usualmente, a gente utiliza a água como referência. A água como referência, considerando que a pressão é de 1 atm, pressão atmosférica ao nível do mar. Então, para se converter entre uma escala em outra, vamos usar como exemplo aqui inicialmente a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Eu vou utilizar o ponto de referência 1 atm. Então, 1 atm, a gente viu na tabela anterior aqui, ó, ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. Então, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ao nível do mar. E ela congela a 0 graus Celsius. Então, é isso que é a minha referência, a ebulição e o ponto de congelamento da água. Então, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius e ela muda de estado físico do sólido para o líquido, uma fusão de líquido para o sólido, congelamento, a 0 graus Celsius. Agora, em Fahrenheit, como é que funciona? A água não evapora em 100 graus Fahrenheit. Ela evapora em 212. Então, 212 graus F. E ela congela não a 0, ela congela a 32 graus Fahrenheit. Então, o que acontece? Ela evapora a 100 graus Celsius ou a 212 Fahrenheit. Então, 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. E congela a 0 graus Celsius. O 0 graus Celsius é o 32 Fahrenheit. Então, você vai lá nos Estados Unidos, eles vão dizer que a água vai congelar em 32 Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit, se tiver a pressão atmosférica, senão vai ser um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Com base nisso, eu tiro uma referência. Eu uso um teorema da matemática, o teorema de Thales. Então, o que acontece? Eu faço uma relação. Então, por exemplo, os 100 graus equivale a 212. O 0 equivale a 32. Então, uma temperatura qualquer em graus Celsius tem um equivalente em Fahrenheit. Então, eu faço aqui, ó, TC, a temperatura em graus Celsius, menos o 0, divididos por 100 menos o 0. Então, eu peguei a temperatura em Celsius menos o 0. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dizer que é igual a temperatura em Fahrenheit menos o 32. Então, aqui do lado esquerdo, eu dividi isso, TC menos 0, vai ser divididos por 100 menos 0, igual. No lado direito, TF menos 32 divididos por 212
menos 32. Então esse é o procedimento. Eu pego o termo que eu quero achar, o T, deixei genérico, TC porque é uma temperatura em graus Celsius, menos o termo inferior, que é 0, que é igual, o equivalente a uma temperatura em F, TF menos 32. Os dois lados eu vou dividir pelo termo superior, que é o 100 menos o 0, igual 212 menos 32. Então esse é o procedimento para qualquer uma das escalas que existem. Basta você conhecer o ponto de ebulição e o ponto de congelamento, o ponto de fusão também, no sentido inverso, né? Então aqui você, pela referência de ebulição e de fusão, você pega um ponto do meio e tira essa propriedade, tira uma equação. Então eu tenho TC, tiro 0. TC menos 0 é TC. 100 menos 0, 100. Então vai ficar TC sobre 100. TF menos 32, não posso fazer nada. 212 menos 32 vai dar 180. Então o lado esquerdo vai ficar TC sobre 100 é igual a TF menos 32 divididos por 180. Beleza. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Aqui já é uma relação entre grau Celsius e grau Fahrenheit. Já tem uma fórmula, uma equação que vai me dar esses valores. Porém, ainda posso simplificar. Por exemplo, 100 e 180. Os dois são divisíveis por 10. Então, posso só cortar o zerinho. Corto um zero do 10 e corto um zero do 180. Vai ficar 10 e 18. 10 e 18 são divisíveis por 2. Então, posso dividir 10 por 2, que dá 5. 18 por 2, que dá 9. Ou seja, a minha relação vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, se eu tiver o valor em graus Celsius, eu calculo em Fahrenheit. Se eu tiver em Fahrenheit, eu calculo para graus Celsius. Basta utilizar essa relação, essa fórmula, essa equação que veio do meu ponto de referência. Quais são os meus pontos de referência? O congelamento e a ebulição da água. 0 e 100 graus Celsius, 32 e 212 Fahrenheit. Para as outras escalas que a gente viu, Kelvin e Fahrenheit, eles seguem o mesmo princípio. O que eu preciso entender? As referências. Então, por exemplo, ó, em graus Celsius a água evapora 100, graus F 212, Kelvin 373,15. Em Rankine, 671,67 Rankine. Então, esses aqui são os pontos de evaporação da água. Ela congela 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 273,15 Kelvin e 491,67 Rankine. Aí eu quero uma temperatura qualquer em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine, e faço a relação ali. TC menos 0 sobre 100 menos 0. TF menos 32 sobre 212 menos 32. TK, não tem esse grau aqui, menos 273,15 sobre 373,15 menos 273,15. TR menos 491,67 divididos por 671,67 menos 491,67. Aí eu faço simplificações, corto o zerinho em todas e divido tudo por 2 e chego numa relação geral. Então aqui, ó, essa a gente já conheceu no slide anterior, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Podia fazer a mesma coisa, em vez de Fahrenheit, podia fazer com Kelvin. Então como é que seria graus Celsius e Kelvin? TC sobre 5 igual a TK menos 273,15 sobre 5. Aí você pode cortar os 5 dos dois lados. Pode pegar, ó, o Celsius com o Rankine. TC sobre 5 é igual a TR menos 491,67 divididos por 9. Sempre pega de 2 em 2. O Celsius com qualquer uma delas, o Fahrenheit com qualquer uma delas, o Kelvin com qualquer uma delas e o Rankine com qualquer uma delas. Então essa aqui é uma relação geral. Uma relação geral de transformação de temperatura. Vamos aplicar um pouquinho. Então, nesse exemplo, faça a conversão de unidade de temperatura. Então, na letra A, você vai transformar 75 graus Celsius, você vai achar esse valor em Fahrenheit. 787 Kelvin, você vai achar em graus Celsius. Então, aquela sugestão que eu sempre dou para vocês. O que você vai fazer agora? Vai pausar o vídeo. Vai pausar o vídeo, vai fazer a transformação de unidades utilizando a equação e vai confirmar com a minha resolução. Vamos lá?
Então, eu creio que você já fez o exercício. Vamos lá para a resolução. Então, 75 graus Celsius. Se olhar na letra A, ele está pedindo para transformar de graus Celsius. O exercício está pedindo para transformar para Fahrenheit. Então, eu vou utilizar aqui a primeira e a segunda relação. Na letra B, ele pede para transformar de graus Celsius para Kelvin. Vou usar a primeira com a terceira relação. Então, aqui no caso, 75 graus Celsius para grau F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a equação que foi fornecida. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho a temperatura em graus Celsius, que vale 75. Então, eu vou trocar aqui o Tc por 75 e vou calcular o Tf. Então, vai ficar ali 75 sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, aqui é um procedimento bem simples, né? Tem várias formas, pode multiplicar cruzado ou fazer direto aqui. Por exemplo, eu tenho 75 divididos por 5. 75 divididos por 5 dá 15. Aí o 9 está no denominador, vou multiplicar. Vai ficar 15 vezes 9. Então 75 por 5 dá 15. Esse 9 multiplica aqui por 9. Tá? Então 15 vezes 9 igual a Tf menos 32. Então estou somando 32. Subtraindo 32, vou somar do outro lado 32. Então, Tf vai ser 15 vezes 9, que é 135, e vou somar 32. Então, vai ficar 135 mais 32 igual a temperatura em F. Então, a temperatura em F vai valer 167 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de 75 graus Celsius equivale a uma temperatura de 167 graus Fahrenheit. Bem simples para aplicar a equação. Agora, na letra B, o que nós temos? 787 Kelvin. Eu quero pegar esse 787 Kelvin e transformar em graus Celsius. Então, eu vou utilizar a relação entre graus Celsius e Kelvin. Então, vou usar ali a equação. Primeiro e terceiro termo. Tc sobre 5 igual a Tk menos 273,15 sobre 5. Então, aqui eu já posso até pegar direto e cortar o 5, porque eu tenho 5 dos dois lados. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho Tk agora, eu tenho Tk, a temperatura em Kelvin vale 787. E vou achar o Tc. Então, como é que vai ficar ali? Tc sobre 5 igual a 787 menos 273,15 sobre 5. Como os dois lados estão divididos por 5, eu vou simplificar o 5. Vai ficar ali Tc igual a 787 menos 273,15. Então, a minha temperatura em graus Celsius vai ser... minha temperatura em Kelvin vai ser 513,85 Kelvin. Então, graus Celsius, saiu errado a unidade aqui. Então, a temperatura de 787 Kelvin vai ser 513,85 graus Celsius. Só corrija aqui, não é Kelvin onde está em laranja, é graus Celsius. 513,85 graus Celsius. Então, para você transformar de Kelvin para graus Celsius, basta, na verdade, você subtrair 273,15. Você pega o Kelvin, o valor em Kelvin, e subtrai 273,15. Para você transformar de Kelvin para graus Celsius, é o contrário. Você vai somar 273,15. Tá? Então, a gente viu ali o conceito de temperatura. O que é temperatura? Agora nós vamos falar de calor. Então eu falei para vocês no comecinho da aula que temperatura e calor são dois conceitos diferentes. Não são a mesma coisa, não pode utilizar como se fossem. Porque a temperatura é a medida da agitação molecular, a medida da agitação das moléculas. Calor tem um outro conceito. Calor é o quê? Calor é energia. Então, calor é energia em trânsito. Em trânsito quer dizer que a gente está em movimento. Que ela vai fluir de uma forma espontânea do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se você tiver dois corpos, um corpo bem quente e um corpo bem frio, vai existir troca de calor. Então, a energia que vai sair do corpo quente vai fluir para o corpo frio. Só que assim, se um corpo recebe calor, o que vai acontecer com as moléculas? Elas vão se agitar mais. A temperatura vai aumentar. Se um corpo perde calor, vai diminuir a agitação das moléculas. Então, a temperatura vai diminuir. Então, eles são conceitos diferentes, mas que são relacionados. Um está relacionado com o outro. Quanto mais calor o sistema receber, mais a temperatura vai aumentar. Quanto mais o calor o sistema perder, mais a temperatura vai diminuir. Mas são conceitos diferentes. Entenda que calor é energia. Então, a temperatura a gente mede graus Celsius,
graus Fahrenheit, Kelvin, em Rankine. O calor não, o calor é energia, unidade de energia. Então, a unidade de energia no sistema internacional é joule, é o joule. Então, o calor é medido em joule. Outra unidade que é bastante usual no nosso dia a dia é caloria. Então, você pode medir o teu calor em joule ou caloria. Existem outras grandezas, essas são as principais. Então, o calor é medido em joule ou caloria, né? Ou caloria. Então, você utiliza essas medidas de energia, que são diferentes das medidas de temperatura. Então, o calor é uma energia que ela migra espontaneamente, ela flui, ela está em trânsito do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, a quantidade de calor transferida, ou seja, a taxa de calor que é transferido, ela é função da diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor que vai ser transferido. Beleza, gente? Agora, esse calor tem várias formas de quantificar também, tem equações, mas eu não vou chegar a abordar sobre essas equações com vocês aqui. Eu só vou falar para vocês como que é classificado essa migração, esse fluxo de energia do maior temperatura para o de menor de forma espontânea. Tá? Então, o que acontece? Existem chamados mecanismos de transferência de calor. Então, são 3 os principais mecanismos de transferência de calor. Quais são esses mecanismos de transferência de calor principais? Eles são chamados de condução, convecção e radiação. Na radiação também aparece em alguns lugares irradiação. Tá? Então, condução, convecção e radiação. São os 3 mecanismos de transferência de calor. Eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre eles? Então, o que é condução, o que é convecção, o que é radiação? A condução é uma forma que o calor se transfere. Por exemplo, imagine que você está com uma colher de metal e você coloca, vai esquentar, vai derreter um pouquinho de margarina, de manteiga no fogo. Aí, se você segurar na colher de metal e colocar a ponta dela numa chama, vai derreter a margarina e o que vai acontecer? Você vai queimar a tua mão, certo? Então, por que queimou a tua mão? Se você esquentou lá a ponta da colher e não onde você estava segurando. Porque existe uma transferência, o calor vai sendo transferido para o corpo. E essa transferência, no caso da colher sendo aquecida na ponta, é em nível molecular. Uma molécula vai se chocando com a outra e vai passando energia, e assim as moléculas elas trocam em movimento, elas estão em movimento e elas chocam uma com a outra, e é uma troca de energia. A energia vai sendo transferida. Então, aqui nessa figura, por exemplo, a pessoa está com uma barra metálica, mas ela está usando uma luva, que esperta, né, para não queimar. Por quê? Uma molécula vai se chocando na outra e vai aquecendo toda a barra. Então, esse choque das moléculas, esse choque em nível de molecular, essa forma de transmitir essa energia, porque veja, você está esquentando, está em contato com o fogo, a ponta. Mas como é que vai esquentar a outra ponta também? Porque o calor vai ser propagando, vai sendo transmitido pela barra, por causa da transferência de energia chamada de condução. A segunda forma de transferir calor que a gente vai ver aqui hoje, ela é chamada de convecção, é bastante presente no dia a dia, nas praias, nos efeitos naturais. Então, essa troca de calor ela ocorre por alguma forma, uma forma mais comum, né, que é chamada de convecção natural, é pela diferença de densidade. Então, assim, usualmente nesse tipo de troca de calor, você tem implícito uma condução e, além disso, uma transferência ao nível macroscópico. Lembre-se que a condução é microscópica, molécula por molécula. Então, você tem uma transferência macroscópica, que é o movimento de um fluido. O fluido vai se deslocando. São as ondas, as massas de ares, alguma questão, elas se deslocam porque existe uma diferença, que ela pode ser de densidade, uma diferença de pressão, alguma situação, alguma coisa que esteja fazendo o fluido se deslocar. Então, por exemplo, um exemplo bem legal da gente ver é você colocar um recipiente com água. Então, o que acontece no recipiente com água? Ali você tem uma chama. Então, você tem aqui na figura um recipiente com água, e ali embaixo você tem uma chama. Aqui a chama está em contato com o recipiente, então ele esquenta o recipiente por condução. Conforme as moléculas que estão aqui embaixo, elas recebem esse calor, elas se agitam mais. Se elas se agitam mais, elas se expandem, elas aumentam o volume. Então você sabe que densidade é uma relação entre massa e volume. Se você aumenta o volume, a massa não vamos considerar que não está alterando a massa também, se aumenta o volume, você diminui a densidade.
Então, esses corpos que estão aqui embaixo, eles ficam menos densos, então eles sobem. Agora, o corpo que está lá em cima, a parte do corpo que está lá em cima, do fluido que está lá em cima, ele está mais denso. Ele desce. Então, formam ondas de convecção. Essa fluência, esse caminho, o fluido sobe e desce, formam ondas de convecção. Então, o calor vai se propagando, né? Se estava lá embaixo, o contato sobe e vai descendo, fica nesse fluxo, nessas ondas convectivas. Então, aqui no caso, a temperatura do ar é maior que o B, ó, ele tem esse ciclo aqui. Então, você transfere calor para o seu sistema por as ondas de convecção. Beleza? E o terceiro tipo é radiação. Todos os corpos eles emitem radiação. Só que assim, quando a temperatura é muito baixa, esse efeito ele é imperceptível. Em algumas situações ele pode ser considerado como zero. Então a radiação é emitida por um corpo radiante, principalmente quando ele vai ter uma temperatura alta. Quanto mais alta a temperatura do corpo, maior essa radiação. Essa radiação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, o Sol libera uma radiação solar em direção à Terra. Então ele transfere o calor dele para a Terra. De que maneira que ele transfere o calor dele? Pela radiação, pelas ondas eletromagnéticas. Então aqui é um exemplo de radiação. Então são esses os 3 tipos de mecanismos de transferência de calor. Usualmente na situação você vai ter os 3. Por exemplo, aqui você está esquentando uma panela. Então você tem a superfície quente. Ó, a superfície quente vai estar em contato com o fundo da panela. Ele vai esquentar o fundo da panela por condução. A chama ela tem uma temperatura muito alta. Então ela vai emitir ondas de calor. Vai emitir essas ondas de calor, a radiação. Assim como ali o fluido vai estar se deslocando. Vai ter as correntes de convecção. Então, em muitas situações, você vai ter os 3. Agora, o que você considera? Aquilo que predomina. É a condução que está tendo um efeito maior, a convecção, a radiação. Então isso depende do corpo que você estiver trabalhando, do teu ambiente, da temperatura de trabalho, para você ver qual que predomina, se você pode às vezes desprezar o efeito da condução, da convecção ou da radiação, depende da situação. Então nessa primeira parte da aula paramos aqui. Em breve continuaremos explorando esses conceitos, entendendo o que é a temperatura, entendendo os mecanismos de transferência de calor, para você entender aquilo que você está medindo, como que os instrumentos funcionam, como que eles operam. Beleza? Então até a próxima aula.